agradecemos por mais esse dia de vitória, de bênção que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos, Senhor, te adoramos, porque Tu és fiel e maravilhoso. Estamos aqui nos reunindo para mais uma vez cultuar a Ti, louvar, glorificar o Teu nome. Possamos lhe oferecer, Senhor, um culto racional. Que o Senhor venha tomar a direção, que o Senhor venha estar à frente de tudo aqui, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Os irmãos que ainda estão para chegar, que cheguem em paz e em segurança, para que possamos com o mesmo Espírito adorar e louvar o Teu nome. Recebe, Senhor, toda a adoração da Tua noiva. Abençoa, Jesus, este culto. Em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com 2 ou 3 hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Diácono Bruno está tocando. Louvado seja Deus. O Edson saiu e não deu tempo de retornar. Glória a Deus. Ainda bem, né? Que o varão que toca, que canta, que prega, faz tudo. A glória de Deus. Aleluia. Os irmãos têm algum louvor em mente? Oh, Jesus. 187. Aleluia. Vamos ver, me ajude. E essa altura está um pouco alta, um tom mais alto que o original. Mas vamos lá. Vocês ajudando, vai. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor, a Ti.
o nosso desejo de estar sempre com o Senhor, Aleluia. mais perto de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais um hino a pedido dos irmãos. 26. E eu fiz um pouco de aula, comecei um mês, 2 semanas, 2 vezes por semana. 2 semanas fiz um pouquinho de aula de violão. Aí nesse inteirinho eu pedi para a professora, que é evangélica, a Vilma, me passar cifrar os hinos que eu conheci. Mas ela diz, você tem que cantar mais alto, sempre um tom mais alto, porque a igreja sempre canta e abafa a voz de quem está cantando. Então ela põe um tom mais alto em cada hino. Mas esse hino 187 é mais baixo, né? Mas amém. Vamos louvar o Senhor com alegria. É bom estar na casa de Deus, para louvar e adorar o Senhor. Agora, quem está com o site, falta muitos irmãos. E acompanhar ao vivo, não se acomode em casa. Está frio? Vem para cá que tem o calor do Espírito Santo. Aleluia. Estou dando esse incentivo, senão o povo vai acomodar, não quer mais cultuar a Deus, quer ficar em casa, assiste ao vivo. Não, irmãos. O lugar do crente é na casa de Deus. Na quarta-feira, no ensino que eu dei foi isso. Não deixando a congregação, como é costume de muitos. Nós devemos sempre estar na casa de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor comigo. Formosa Jerusalém, a cidade que Deus tem prometido para nós. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória ao Deus. teu nome, Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino Louvado de seja número o teu nome. 126. Glória a Deus. Glória a Deus.
Hino de número 126, a bem-aventurança do crente. A Bíblia diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. E Jesus disse também: no mundo tereis aflição, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. É nas horas das tribulações, na hora da luta, da prova, é que a gente deve louvar a Deus. Isso agrada o coração de Deus. É assim que o crente vive. Nós vamos ver na letra desse hino, inspirado, talvez, se não me fale a memória, Emílio Conde, um grande autor dos hinos da harpa. Vamos louvar então o Senhor com esse hino. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Diácono João Paulo estará efetuando a leitura oficial, também orando a favor dos pedidos de oração. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler o Evangelho de São João. São João, capítulo 17. Versículo 1 a seguir. Todos acharam, irmãos? Diz assim: depois de falar essas coisas,
Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste como único Deus verdadeiro. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, ó Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e a estes tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já reconheceram que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque as palavras que tu me deste eu lhes transmiti, e eles a receberam, e conheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, senão por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda no teu nome aquele que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Aos que me deste, eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e falo isto no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém, irmãos. Somente até aqui, a oração do nosso Senhor, eterno sumo sacerdote, rogando por nós diante de Deus, para que o Senhor venha nos guardar. A Bíblia diz que nós temos um eterno sumo sacerdote, que está diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós, único mediador entre Deus e os homens. E ele disse: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não pertencemos a este sistema, nós não pertencemos ao mundo aí fora, nós pertencemos ao reino de Deus, e o mundo aborrece a nós, porque nós temos a palavra da verdade, que é o verbo de Deus, que é Cristo Jesus em nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração, disse Paulo, que possamos ter compromisso com a palavra, e Deus terá compromisso conosco. Amém, meus irmãos? Não tem nenhum pedido de oração aqui, mas se você tiver um pedido especial, amém? Então apresente o teu pedido a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, Senhor, maravilhosa, em que nós estamos reunidos na tua casa, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor, para louvar o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deste. A tua misericórdia nos guardou de dia, Senhor, e a tua fidelidade está conosco durante a noite. Diz a tua palavra, Senhor, nós não somos do mundo, Senhor, nós não pertencemos a este mundo. A tua palavra diz que somos embaixadores, Senhor, do reino de Deus nesta terra. A nossa cidade não é daqui, a nossa pátria não é daqui, Senhor. Nós somos do céu, e para lá que nós iremos caminhar, e é lá que nós iremos morar, Senhor. Ó Deus, nós te rogamos pelo culto desta noite, Senhor, que toda obra, Senhor, preparada pelos demônios nos lugares celestiais caiam por terra em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que toda mente seja levada cativa ao teu trono, Senhor, neste momento. Ó Pai, usa, Senhor,
o mensageiro desta noite. Usa, Senhor, os irmãos e irmãs que terão a oportunidade, Senhor, nesta noite. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva os perdidos, Senhor. E que nós venhamos sair daqui esta noite cheios do Teu Espírito Santo. E logo mais na vigília desta noite, nós venhamos contemplar, Senhor, a Tua glória em nosso meio. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Os irmãos que queiram testificar, louvar o Senhor. O diácono Bruno tem um louvor, uma palavra. Geração de adoradores vão cantar hoje, não? Aleluia. Eu cumprimento os irmãos pela paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em João 13. Uma passagem bem conhecida, a qual Jesus lava os pés dos discípulos. João 13. Vamos ler a partir do 4, né? Versículo 4. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 em diante. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendei o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavo os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amém? Amados, Deus estava ministrando meu coração ali, e eu me coloquei no lugar de uma pessoa, né, a qual é lavado os pés, né? E só de se colocar no lugar de uma pessoa que senta e a outra vem e lava os seus pés, gera um desconforto muito grande na gente, no nosso coração. Assim, você se sente desconfortável, não é uma sensação boa de ver outra pessoa ali sentada ou ajoelhada lavando os seus pés. Gera um desconforto na gente, ainda mais se esse for um Senhor como nosso Senhor Jesus, ou alguém assim que nós consideramos acima de nós, maior do que nós. Gera um desconforto muito grande, de maneira que o desejo do nosso coração é de retribuir aquela boa ação que foi feita para nós. Do mesmo jeito, quando nós vamos à casa de uma pessoa e nós somos tratados muito bem, a pessoa, sei lá, prepara um almoço, uma janta muito boa, você é bem tratado, a sua vontade é falar assim: a próxima vez, vamos lá em casa, e você tratar aquela pessoa melhor ainda, com mais amor, com o mesmo tratamento que ela te tratou. Então Jesus, ele nos dá um ensinamento de humildade, de sermos pessoas humildes, de tratar as pessoas com amor tal que as pessoas venham sentir esse desejo, esse amor, essa humildade e querer fazer isso com outras pessoas, ou até mesmo devolver aquela atitude de gratidão, de amor, de prazer que causou a pessoa por algum momento. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Gera sim um desconforto muitas das vezes, a gente não se sente bem muitas das vezes de ser tratado com tanto amor, com tanto carinho. Mas Jesus falou assim: façam assim vocês, porque assim vocês vão estar construindo pessoas que vão querer fazer o mesmo a vocês. Vão tratar vocês com o mesmo amor. Vão tratar vocês com toda essa dignidade com que você as tratou. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Sônia, sempre com oportunidade. E a Bia tem um louvor. Depois a irmã Bia já prepara o playback, para a gente não perder tempo. Aleluia. Movimento amada igreja com a paz do Senhor. Gostaria que irmãos abrissem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Amém? Aviso contra o orgulhoso. Nunca se esqueça do Eterno, o nosso Deus. Tenha cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão boas casas onde morarão. E o gado, seus rebanhos aumentarão. E você ajuntarão mais prata e ouro. E terão tudo que de sobra. Então tome cuidado e não fique orgulhosos. E se esqueça do Eterno, o nosso Deus, que tirou do Egito, onde você era escravo. Ele levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-lo e para fazê-lo passar por provas a fim de obedecer mais tarde. Portanto, não pense que foi a sua própria força, com seu trabalho, que você construiu todas as suas riquezas. Lembre-se do Eterno, nosso Deus, pois Ele que lhes dá força para poder conseguir riqueza. Você então, vendo assim, Ele está cumprindo o acordo feito no meio do juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês se esquecerem do Eterno e adorarem e servir outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. E se não obedecer o Eterno, nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né, filho? Nós venhamos a esquecer dos favores de Deus, que Deus tem feito, sabendo que nós, pela nossa força mesmo, pelo nosso raciocínio, muitas vezes não alcançamos o que Deus tem feito por nós. Não jamais esquecer. Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos dá vida, a honra para Ele, a glória para Ele. Depois da irmã Bia, as irmãs do círculo de oração também, vão estar adorando ao Senhor. Som da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Aleluia. mora em mim. Glória a Deus. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afastes tua presença. Mas não afastes tua
longe de ti. Perdoa o meu coração, Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber, mas não afastes tua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força, fostes minha força. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel consolador. Não sai daqui, não. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. O que está acontecendo, amigo? Pra entregar os pontos desse jeito, esquecendo por alguns segundos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você precisa de uma vez por todas aprender que quem em Deus espera, um dia aprende, no outro ensina, que quem hoje está por baixo, amanhã estará por cima. O cálice amargo que você bebia, nas mãos do inimigo Deus vai colocar, e a vitória que você queria Ele vai te entregar. Levante a bandeira e cante o hino da vitória, celebre e comemore por antecipação. Vive em novidade e aprenda um jeito de se tornar um campeão. Traga o cântaro, a tocha e toque a trombeta, acenda a tocha, quebre o cântaro e adore. Pule, salte, dance e marche na peleja, comemore já a sua vitória. Quando ele ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixa o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tombar
comemore por antecipação. Viva em novidade e aprenda um jeito de se tornar um campeão. Traga o cântaro, a tocha e toque a trombeta. Acenda a tocha, quebra o cântaro e adore. Pule, salte, dance, marche na peleja. Comemore já a sua vitória. Quando ele ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixe o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tombar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixe o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tombar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Somente adore nessa noite. Deixa o resto da história da sua vida. Eu tenho certeza que no final será feliz, porque Deus tem vitória para o seu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É pela fé que o cristão vence, é pela fé que os crentes já contemplam a vitória lá adiante. Confia nesse Deus, fiel é o que prometeu. Eu nunca vi dizer que Deus perdeu alguma batalha, não, Deus só ganha. Muitas vezes nos permite estar lá embaixo, mas o crente nunca permanecerá lá, porque Deus é o Deus que exalta e que levanta e dá vitória, em nome de Jesus. Vamos ouvir o irmão Luiz Carlos. Luiz Carlos com a oportunidade. Depois também o irmão Claudinei. Amém? Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Lamentações 3, versículo 23. Renova-se em cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diga a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e enguia a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará a compaixão. Até aqui. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Saudando a igreja da Santa Paz do Senhor, amém? Eu estou lendo o Salmo 119, a partir do versículo 153 até o 160, amém? Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observavam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus só vem falando em Deus de misericórdia. Deus sempre tem misericórdia de nós mesmos, né? Deus é maravilhoso. Vamos ouvir o irmão Emerson também, verdade? Uma palavra, um louvor.
Paz, irmãos. Zacarias 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é Salmos. Não, perdão. Romanos 5:5. Todo mundo abriu? Amém. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora é Efésios 5:18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes a gente está cheio do Espírito, mas a gente não consegue fluir em Espírito. Às vezes perguntamos para Deus por quê, mas o porquê, a palavra, o Espírito, é com o amor de Deus no nosso coração. Quando você decidir, a sua decisão define o seu futuro, a sua decisão define o seu caminho. Quando nós passamos a aflição, nós perguntamos a Deus, por que, Deus? Mas a vida não nos maltrata, a vida só revela o estado do nosso espírito. Aleluia. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Adriana, louvor? Palavra? Amém. Louvor, irmã Adriana. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem Mateus 4. Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e aos quais lançaram as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Irmãos, é que está aqui. Que Deus colocou no meu coração. Irmão, não sei vocês, mas eu tenho sede. Eu tenho sede por ganhar almas. Eu tenho sede. E eu tenho buscado, assim, a Deus, né? Eu falei assim, Deus, às vezes a gente sai, a gente prega a Tua palavra. Por que muitas vezes as almas não vêm? Por que muitas vezes as vidas não vêm? E ali, conversando com Deus, e Jesus, quando ele saía para pregar, né? Quando ele chamou os seus discípulos, ele fala, vinde após, ele chamava, vem, né, segue-me, e logo eles seguiam, né, seguiam Jesus. E por que isso? Jesus disse que nós
faríamos obras maiores que Ele fez. E por que muitas vezes isso não acontece com a gente? E aí eu assim, buscando, conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu não estou aqui despejando a palavra para os irmãos. A gente tem, né, isso aqui é primeiramente para mim, que a gente tem que ver o que está errado na gente, por que às vezes não está acontecendo. A gente tem que acordar, despertar, né, para que as almas venham. A gente tem que ter sede, a gente tem que amar as almas, as vidas, né? Tem que ter isso no nosso coração. Então, irmãos, eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. É assim mesmo, o negócio é semear semente, pregar. O tempo é de Deus, mas muitas vezes tem pessoas que esperam muito tempo e não dá tempo. E essa é a verdade. A Bíblia diz bem claro que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, muitos não vêm à igreja por quê? As trevas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Muita gente não vem por vários motivos. Porque por causa do dinheiro, eles pensam que a igreja é o lugar que toma dinheiro. Muitas vezes por posição social. Muitas coisas amarram as pessoas. Por isso eu sempre nas minhas orações eu oro. Desamarra-se, faz cair as algemas, as cadeias, aqueles que estão presos. Porque muitas vezes o homem, o ser humano tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Mas muitos não entendem, vão buscar, procurar ser cheio de... preencher o vazio que tem em várias coisas que não convêm. E nós que sabemos já o caminho, sabemos, conhecemos Jesus, nós sabemos que só Jesus, só o Espírito Santo preenche o nosso vazio. Mas aqueles que estão no mundo não, verdade? Não, o que a gente deve fazer é orar. Orar para aqueles que já receberam também a palavra, mas não vêm por quê? Por causa das obras que o diabo está segurando. A operadora Cíntia pode estar louvando o Senhor com hino. E vamos orar com o operador Nilceu. Vamos adorar o Senhor com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé, se puderem. Vamos orar com o operador Nilceu. Meus irmãos, vamos glorificar Deus, agradecer, irmãos, agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos lares, né? Senhor, nosso Deus, Pai amado em teu nome, Pai, eu agradeço a Deus por este momento, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos colocou aqui, Senhor Jesus. Mas eu peço a Deus que abençoe cada filho seu que se dispôs a vir aqui, Senhor, na sua casa, ouvir o teu palavra, Senhor. E também, Pai, chegou o momento de nós glorificar o Senhor com nossos dízimos, nossa oferta, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E o Senhor venha, Pai, trabalhar na mente de cada um dos nossos irmãos, Pai, para aquilo que nós for, Senhor, ofertar, Senhor Jesus, seja de graça, Senhor Jesus, de vontade, Senhor Jesus, que o Espírito Santo toque em cada vida, Senhor Jesus, e também a casa do Senhor seja farta, Senhor, com aquilo que for trazido à tua casa, Pai, seja abençoado, Pai, que nada venha faltar aqui, cada um, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a todos os irmãos, Senhor Jesus, que se dispôs, Pai, a vir ouvir a tua palavra, Senhor, em teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por este momento, Deus amado. Amém, Jesus. Amém. São da igreja com a paz do Senhor, né? Amém. São as mãos do coração. Amém.
Nosso maior troféu está lá no céu, né? Nós vemos aí aqueles que correm a maratona, 42 quilômetros, só um recebe o troféu. Ele chega no primeiro lugar. Nós vemos um lutador de sumô que ganha o campeonato ali, 15 dias. Quantos troféus ele ganha? Troféu de prata, vários troféus. Porque ele ganhou todas, não perdeu de ninguém. Mas nós não. Nós devemos ficar tranquilos, porque Deus tem preparado para nós um troféu diferente. O maior troféu não será de prata, de ouro. O maior troféu estará lá com o Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Ou seja, esse é o nosso propósito, estar caminhando nesta vida, sempre para alcançar o nosso troféu ali no céu. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar pelo preletor desta noite, presbítero Edson, que está ministrando a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, se puderem. Jesus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, pela tua presença marcante em nosso meio. E mais uma vez estamos pedindo a ti, Senhor, que o Senhor venha usar o teu vaso escolhido para esta noite, para ministrar a tua palavra. Presbítero Edson, Jesus, como o Senhor usa com poder e graça, com unção e sabedoria. Usa sempre para louvor do teu nome, que a tua igreja seja edificada, que venhamos alimentar, Senhor, do pão do céu. Só tu, Senhor, tem o alimento. A tua palavra, Senhor, é o pão do céu, que sai quentinho, Senhor, do forno, para nos alimentar. Usa o teu vaso como um canal de bênção. Estamos com o coração, Senhor, com uma terra sedenta, com uma terra fértil. E nada venha, Senhor, impedir que a tua palavra seja ouvida. Eu repreendo todo espírito de comichão agora em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser, Senhor, como esponja que absorve, Senhor, toda água. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que possamos ouvir a tua voz através do teu servo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6, uma passagem muito conhecida da igreja. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por este mundo. A bondade, a misericórdia do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus, para louvar, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, aleluia, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que se clamava, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E com os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Queria trazer uma palavra de meditação para a igreja nesta noite, uma palavra que a igreja pudesse, aleluia, colocar no seu coração, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor.
Aleluia. Essa semana estava conversando com o irmão na igreja, o irmão lá no serviço, nós comentando dos sinais que estavam acontecendo na face da terra. As perseguições aos cristãos, cristãos sendo mortos, cristãos sendo degolados, presos, sinais na natureza, tudo indicando a volta de Jesus. Tudo mostrando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. Os sinais, os jornais estão escrevendo, aleluia, noticiários mostrando a volta de Jesus. A evolução do mundo, as guerras, conflitos, tudo mostra que Jesus está voltando. Cristo está para vir. Cristo está às portas, as trombetas estão tocando. Aleluia. Nós venhamos estar olhando as notícias e sabendo que Jesus está voltando. Os sinais, as notícias podem não ser agradáveis. Igrejas sendo perseguidas, cristãos sendo perseguidos, presos. Este é um dos sinais que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Aleluia. Eu comecei a meditar, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esta palavra para mim. Aleluia. Quero compartilhar com a igreja. Espero eu, creio eu, que o Espírito Santo irá falar com sua vida. Aleluia. Como falou comigo, como trouxe ao meu coração. Aleluia. O Espírito Santo possa falar também com você. Que os seus ouvidos possam continuar abertos. Aleluia. Diz assim o primeiro versículo: no ano em que morreu o rei Uzias. Quantas das vezes nós já ouvimos essa ministração trazendo a nós sobre o rei Uzias? Recentemente o pastor nos trouxe uma palavra revelada do Senhor sobre esse tema. O ano em que morreu o rei Uzias. Falando sobre Isaías, sobre esse versículo. O ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. E muitos estudos que nós vemos a divisão de águas através do profeta Isaías. Desse versículo até aqui ele foi um, daqui para frente ele foi outro. Ele não começou a ser profeta aqui. Nós vemos no Isaías, primeiro livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Aleluia. A visão que teve Isaías. Ele já tinha visões. Aleluia. Mas quando chega nesse momento, há um momento que marcou a vida dele. O ano em que morreu o rei Uzias. Quantas das vezes nós, na nossa vida, datas não são marcadas? Acontecimentos que acontecem em nossa vida, que nós lembramos através de datas, de acontecimentos externos em nossa vida. Momentos, talvez em lugares que você lembra de tal lugar, você lembra que aconteceu algo com você. Eu me lembro que o ano que eu vim para o Japão foi o ano que aconteceu o terremoto de Kobe. Aleluia. Foi o ano que marcou a minha vida, quando eu vim para o Japão. Isto foi em 1995. Quem sabe você pode trazer à sua memória algo que aconteceu com você. O ano que você aceitou Jesus. Talvez algo que aconteceu naquele ano. Talvez o lugar que aconteceu, você pode remeter o ano que você, aleluia, aceitou Jesus. Talvez o lugar em que você foi batizado, você vai lembrar de onde foi, quando foi. Quando Deus falou com você, no seu ouvido, quando você ouviu a voz do Senhor nitidamente, talvez aquele lugar marcou a sua vida. Você pode lembrar, foi em tal lugar, eu lembro. Aleluia, quando Deus falou comigo pela primeira vez. Quando eu tive uma experiência com Deus, foi em tal lugar. Isaías escreve: o ano em que morreu o rei Uzias. Esse ano marcou a vida dele. Foi o ano em que morreu o rei Uzias. Ele não fala a data, não fala o horário, mas foi naquele ano que ele foi impactado. Foi naquele ano que ele viu o Senhor. Aleluia. Algo especial naquele ano. O ano da morte do rei Uzias. Quantas das vezes nós não ouvimos falar de Uzias como
o Osias que tem que morrer dentro de nós? O que precisa morrer? Qual é o Osias que precisa morrer? Aleluia, para você ver o Senhor. O que precisa marcar a sua vida? O que nós estamos alimentando? Qual é o Osias que nós estamos alimentando? O que precisa morrer em nossa vida para nós vermos o Senhor? Para nós termos uma intimidade, ser impactado na nossa vida. Como se fosse um Osias. Olha, o ano que aconteceu isso comigo, eu vi ao Senhor. O ano que vai marcar a minha e a sua vida. O ano em que morrer o rei Osias. O que representa Osias na minha e na sua vida. O que tem impedido de nós vermos o Senhor, ter uma experiência com Deus, experiências com Deus. Qual é o Osias que tem atrapalhado a nossa vida? Qual é o Osias que tem atrapalhado a nossa vida espiritual? Qual é o Osias, aleluia, que precisa morrer para nós vermos o Senhor? Termos uma experiência com Deus. Saber que os dias estão passando. O relógio não para. O relógio de Deus também não para. As horas estão sendo contadas. O tempo está sendo perdido. Muito pode se recuperar nesta vida, menos o tempo. O tempo que você perdeu de dar uma glória a Deus, você não vai dar 2 glórias a Deus agora para recuperar. O tempo que você poderia fazer algo, você não vai fazer dobrado agora. Se você poderia fazer algo a mais quando eu tinha 15, quando chegar nos 30, não, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Aquele tempo passou. As suas energias não são mais as mesmas. As convicções, as oportunidades não são mais as mesmas. O mundo muda. Cada dia muda. Cada minuto que se perde é uma oportunidade. Cada oportunidade que se perde não se recupera mais. Mas que nós nos esforcemos para continuar tentando fazer aquele minuto que se passou, aquele segundo que se passou, não se volta mais. Por isso nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós sempre estar direcionados, sempre estar nos caminhos do Senhor, buscando a direção do Senhor, para saber o momento certo de falar sim e falar não. Se nós vivermos na graça do Senhor, nos pés do Senhor, haverá momentos que não vai dar tempo de orar, de fazer uma campanha de oração para você falar sim ou não. Há momento que irá ter que ser espontâneo agora. Ei, você quer isto? Ah, eu vou ver. Eu vou orar. Há momento que não há. Por isso nós precisamos estar continuamente, a nossa mente, os nossos pés, a nossa convicção no Senhor. Há momentos que a nossa fé irá ser provada. Nós temos que ter a certeza, a convicção do Deus a qual nós servimos. Não haverá tempo de perguntar, Senhor, por que isto, Senhor? Nós temos que ter a convicção que nós servimos a um Deus vivo. Aleluia. O tempo está passando. Isaías escreve, no ano em que morreu o rei Osias. Como se ele diz, naquele ano eu tive uma experiência com Deus. O ano em que morreu Osias na minha e na sua vida. Aquele Osias que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, o que vai marcar o nosso relacionamento mais íntimo com Deus. Nós não vamos esquecer aquele dia, aquele ano vai ficar marcado. Aquele local vai ficar marcado em nossa vida. Ah, houve um ano que teve uma diferença na minha vida. Foi o ano em que morreu Osias na minha vida. Que representava o Osias que gritava na minha vida, que tirava o meu tempo, a minha concentração, que tirava da minha vida, aleluias, os meus desejos de buscar a vontade de Deus. Osias me fazia ir aos desejos da carne. Como se mata o Osias? Para de alimentar ele, para de dar comida a ele, aleluias,
De volta, não alimente o pecado, não alimente aquilo que está te afastando de Deus, não alimente, aleluia, ele vai ficar fraco, aleluia, mesmo que ele possa estar vivo dentro de você, não vai ter força de tomar uma decisão. Aleluia. Se nós alimentarmos o nosso espírito, ele vai estar mais forte, nós vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Se nós alimentarmos o que representa o Osias na nossa vida, nós vamos ouvir mais ele. Nós vamos estar confusos. Nós não vamos saber discernir o certo do errado, o sim do não. Mas quando o Osias morrer na nossa vida, nós vamos entender algo tão profundo. Nós vamos ver o Senhor. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver algo como Isaías teve, uma experiência. Vai ser o divisor de águas da nossa vida. Até aqui e daqui para lá. Alguns comentaristas dizem assim, que Isaías, no capítulo 6 para trás, era um crente morno. Isaías 6 para frente há uma diferença. Aleluia. Porque ele teve uma experiência com Deus. O rei Osias marcou a vida dele, que naquele ano aconteceu algo extraordinário na vida dele. Talvez Deus está preparando algo tão grande para você, que você ainda não entendeu. Aleluia. Que o Osias está atrapalhando a sua vida. O que tem atrapalhado, aleluia, é Osias. O que pode significar o Osias, aleluia, na minha e na sua vida? O que nós estamos alimentando? O que estamos, aleluia, alimentando mais? A nossa carne, os nossos desejos, aleluia. Diz assim Gálatas: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, grutunarias, e essas coisas semelhantes, e coisas semelhantes a essas. Aleluia. Tantas coisas que nós temos para alimentar, uma decisão nossa. Nós vamos alimentar, aleluia, a idolatria, a prostituição. Nós vamos alimentar a iras, pelejas, dissensões, heresias, a inveja. Não podemos dizer que nós não temos isso. Aleluia. Talvez possa se manifestar uma aqui ou outra ali. Mas se nós alimentarmos isso, vai direcionar a nossa vida. Direcionando a nossa vida, nós vamos entender qual o direcionamento da nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Daquilo que nós fazemos, vai direcionar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. As nossas decisões diárias direcionam a nossa vida com Deus. Se nós decidimos por Deus, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito tomará decisões certas, cabíveis. Mas se o nosso Osias, aquilo que nos separa de Deus, for mais alimentado, nós vamos nos afastar de Deus. Cada dia nós vamos estar mais longe de Deus. Mesmo falando, talvez até temendo a Deus, tremendo, aleluia. Mas a nossa vida estará longe. Teremos simplesmente um nome. Seremos conhecidos por cristão, mas Deus conhece os seus. Jesus conhece aqueles que são seus. Nós vamos ser enganados por nós mesmos. A quem nós queremos enganar? Deus, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, os nossos atos, as nossas atitudes. Ele nos chama para um arrependimento. Ele nos escreve, o profeta Isaías nos escreve, o ano em que morreu o rei Osias, o que precisa morrer na nossa vida, o que representa, aleluia, Osias na nossa vida.
se nós não temos conseguido ter uma experiência mais com Deus, se nós já tivemos, nós não conseguimos ter, se não houve um divisor de águas em nossa vida, o antes e o depois, aleluia. Talvez o Uzias está sendo alimentado, ele está falando mais alto. Talvez nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque a carne tem falado mais alto, os nossos desejos, os nossos impulsos. Quando Deus fala, não se consegue ouvir, porque o Uzias está tão forte, o Espírito está tão fraco, e nós não conseguimos ouvir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma experiência com Deus. Ele teve algo na sua vida que marcou a sua história. Dali em diante foi diferente. Aleluia. Então ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu os seus pecados, ele viu as suas falhas, ele viu que era falha. Quando ele viu o Senhor, não tem quem é aquele que chega perto de Deus e não vê as suas falhas. Se nós chegarmos perto da luz, nós vamos ver se a nossa veste vai estar limpa ou não. Vamos ver se tem mancha ou não. Quando nós chegamos perto de Deus, resplandece a sua luz em nós. Nós vemos o quanto somos falhos, mas a graça e a misericórdia do Senhor, aleluia, nos renova cada dia, nos dá força. Ele diz: filho, os teus pecados são perdoados. Quando nós estamos na presença de Deus, nos entregamos de nós mesmo, nosso corpo, a nossa alma. Senhor, eu quero mudar. Eu quero, Senhor, ser tocado pelo Senhor. Ele perdoa os nossos pecados, tira as nossas transgressões e nos fortalece. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Tiago escreve: aquele que consegue dominar a sua língua, consegue dominar todo o seu corpo. Ele falou daquilo que precisava ser tocado, dos seus lábios. Aleluia. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele sabia de onde precisava ser tocado os seus lábios. O que nós precisamos ser tocado, nós temos coragem de falar para Deus: Deus, eu preciso ser tocado nesta área, Senhor. Eu preciso ser moldado e modificado, Senhor, nesta área. Para que o Senhor venha tocar em nossa vida e nós possamos ser diferente. Nós possamos ser, aleluia, fazer a diferença. Aleluia. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Mesmo nós sabendo que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, Tu sabes e Tu conheces. Nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus, as nossas falhas. Da onde se nós não conseguimos fazer algo, Senhor, eu preciso ser mudado aqui, Senhor. Me ajuda nesta área, Senhor. Molda-me, muda-me nesta área. Aleluia. Ele disse: habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não importa de onde nós estamos ou vivemos, aleluia, Ele pode nos purificar. Nós não precisamos nos contaminar com este mundo. Mesmo nós vivendo neste mundo, nós não precisamos ser contaminados por este mundo. Ele pode nos purificar. Mesmo nós estando vivendo, precisamos viver no mundo, mas nós não somos deste mundo. Ele pode nos moldar. Se você quer ser diferente neste mundo, fale com Deus. Confesse ao Senhor se você não está conseguindo ser diferente neste mundo. Senhor, eu habito, Senhor, no meio de um povo de impuros lábios. No meio deste povo, Senhor, eu quero ser diferente, me faça diferente, toca na minha vida, Senhor.
Confesse a Deus que você precisa de mudar. Se você precisa de mudar em alguma coisa, em alguma área, fale com Deus. Ele vai tocar a sua vida. Você vai ser aperfeiçoada a cada dia. Cada dia você vai viver em novidade de vida. A cada dia o Espírito Santo vai revelar algo para você mudar. Vão ver a diferença em você. Vão ver o que você era, o que você está sendo. Aleluia. E o que você vai ser. Aleluia. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo nas suas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Deus pode ter misericórdia de nós e mudar a nossa vida, a nossa história. Aleluia. Mas de tudo há uma ação. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em suas mãos. Houve uma ação do céu. Uma ação sobrenatural. Muitas das vezes na nossa vida nós não queremos ter nenhuma ação. Nós queremos ser cheios, renovados, transformados. Mas nós não queremos trazer em nós nenhuma ação da nossa vida, da nossa parte. Nenhuma reação nossa. Queremos ser, mas não queremos ter reações. Nenhuma ação da nossa parte. Aleluia. Mas queremos ser diferente. Isso gera ação, diferença. Deus, Ele quer fazer em nossa vida. Mas de nós confessarmos que nós mesmos não conseguimos. Precisamos da ajuda de Deus. É uma ação nossa. E Deus, na certeza que irá fazer uma ação, aleluia, sobrenatural em nossa vida. Depois disso, ouvi do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não foi uma palavra direcionada ao profeta Isaías. Não disse: Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas a mudança que houve na vida dele, os seus pecados foram tirados. Aleluia. Ele foi tocado por uma ação divina. Ele viu algo que mudou a vida dele. Os seus ouvidos, os seus olhos foram limpos. Porque muitos não ouvem a voz do Senhor, porque os seus ouvidos estão tampados. Porque muitos não ouvem o chamado de Deus, porque os seus ouvidos estão tampados. Deus está falando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas muitos não ouvem, porque os seus pecados têm tampado os seus ouvidos. Porque muitos não veem, os seus pecados têm tampado a sua visão espiritual. Muitos não estão enxergando e não estão ouvindo. Como irá tomar uma direção na sua vida sem visão e sem audição? E nós, sabendo que Jesus está vindo, está à porta, e Ele disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se nós não ouvirmos, se o Osias, que representa algo, pecado, alguma coisa que tem tirado a nossa direção, que tem mortificado as nossas ações perante Deus, nós temos alimentado Ele a cada dia, Ele tem ficado mais forte, e tem cegado a nossa visão, e tampado os nossos ouvidos, e nós não entendemos, não compreendemos. Aleluias. Que Deus está falando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se o Osias, nós não tomarmos uma decisão de mudança a cada dia da nossa vida, precisa morrer. Eu vou parar de alimentar isto. Isso tem me tirado dos caminhos do Senhor, tem me tirado a minha concentração, a minha visão, tem tirado a minha audição. Eu já não tenho escutado mais a voz do Senhor, já não tenho visto mais, aleluias, o Rei. Eu não tenho conseguido ver mais o mover de Deus. Muitas das vezes está em nós,
Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está operando milagres. Nós estamos aqui a um milagre. Mas muitas das vezes o Osias está tão forte que o Espírito Santo está tão fraco e nós não conseguimos ouvir e nem ver a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Aleluia. Este é um grupo. O segundo grupo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma palavra tão bonita, é uma palavra que nós falamos: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez no momento da empolgação, no momento da mensagem, quando nós escutamos, nós falamos: Senhor, eis-me aqui. Há um momento que se passa e nós falamos: Senhor, eis-me aqui. O nosso desejo de fazer e de fazer algo para Deus, muitas das vezes é tão momentâneo, que muitas das vezes nós não entendemos. Nós também, muitas das vezes, nós não aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós não aceitarmos o chamado de Deus para a nossa vida, como que nós vamos fazer a obra de Deus? Como nós dizemos: eis-me aqui, Senhor? Se nós não entendemos que nós fomos chamados, designados para uma obra, nós vamos nos... Senhor, estou à disposição. Mas nós não aceitamos esse chamado em nossa vida. Se Deus chamou para fazer algo, não, eu não sou capaz, eu não quero isto. Não, eu não. Eu prefiro ficar aqui. Isaías, ele aceitou o chamado para a vida dele. De prontidão: eis-me aqui, Senhor, eu aceito, Senhor. Falar eis-me aqui e aceitar o chamado de Deus é diferente. Falar eis-me aqui são palavras. Palavras são lançadas. Mas quando nós falamos eis-me aqui, Senhor, no sentido de aceitação do chamado de Deus. Se eu estou aqui falando nesta noite para você e falar: Senhor, mas eu não aceito esse chamado para a minha vida, como que Deus vai agir? Se Deus chamou você para louvar, você falar: não, Senhor, eu não aceito esse chamado para a minha vida. Se Deus deu algo para você fazer e você não aceitar esse chamado na sua vida, você pode dizer: mas eu estou fazendo. Qual a diferença de eu fazer e de aceitar o chamado? Para aceitar o chamado, você vai se dedicar, você vai entender que este é um chamado de Deus para a sua vida. Você vai se dedicar a esse chamado. Você vai se consagrar sabendo que isto é um chamado, uma responsabilidade que você tem. Você aceitar um chamado de Deus, fala: eis-me aqui, Senhor. Você vai pagar um preço sabendo que Deus, aleluia, te chamou e você aceitou. Senhor, eis-me aqui. Se você fizer sem um chamado, você vai fazer por fazer. Você sabe que tem um chamado, mas você simplesmente falou: eis-me aqui. Quando tiver oportunidade, eu vou. Quando eu quiser, eu vou. Quando der, eu vou. É simplesmente o eis-me aqui. Quando eu quero, quando der, eu vou. Aí eu faço. Mas quando você aceita um chamado de Deus, quando você entende que é um chamado de Deus para a sua vida, você vai entender que você vai precisar fazer algo a mais. Você vai entender que você vai ter que se esforçar um pouco a mais. Que Deus vai honrar a palavra sobre a sua vida, o chamado sobre a sua vida. Mas você vai ter que entender que vai ter que pagar um preço, vai ter que se dedicar, vai ter que se santificar, que quer dizer separar do mundo, separar a sua vida para fazer algo para Deus, porque você aceitou um chamado de Deus. Quando vier as provações, você vai entender que você aceitou o chamado de Deus, não simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui. Se está difícil, Senhor, agora não dá para mim, está muito pesado. Mas quando você entende que é um chamado de Deus, mesmo nas provações, mesmo nos momentos difíceis, você sabe que você é chamado por Deus. Se você é chamado por Deus, você é guardado por Deus.
Às vezes não é fácil, mas se você aceitou o chamado de Deus e compreender que você aceitou um chamado, não simplesmente um eis-me aqui, aleluia, Deus será na sua vida. Muitas das vezes, quantas das vezes nós não temos entendido e compreendido simplesmente essa palavra, eu aceito, para fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é simplesmente estar aqui pregando a palavra do Senhor, é anunciar a palavra do Senhor a dia, é fazer algo que Deus colocou na sua mão. Se Deus te levantou como levita, é você se dedicar àquilo que você está fazendo. Se Deus chamou você como um profeta, se Deus te chamou você, aleluia, para fazer algo no reino dele, é você se dedicar para fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Não é simplesmente um eis-me aqui, eu vou fazer, Senhor. Não, eu estou aqui para fazer, Senhor. No momento que você se sentiu cheio, no momento que você está bem, mas no momento que está difícil, fale, Senhor, agora eu não aguento, Senhor. E muitas das vezes o Senhor nos dá uma oportunidade para fazer nos momentos mais difíceis. Como você vai levar uma palavra de paz em momento que você está em guerra. Como você vai levar uma palavra de saúde, de restauração enquanto você está enfermo. Mas quando você entende que você aceitou o chamado de Deus para a sua vida, aleluia, Deus é com você. Quantas das vezes Deus não tem, aleluia, provado a nossa fé, com as nossas atitudes, com os nossos atos. Quantas das vezes nós temos esquecido do chamado de Deus para a nossa vida. Que um dia nós aceitamos a Deus e aceitamos o chamado dele. Quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não simplesmente como palavras, mas como uma aceitação de chamado. Eu aceito, Senhor, o chamado. Eu entendo, Senhor, o chamado sobre a minha vida. Se é isto que é para mim fazer, Senhor, se o Senhor me chamou para ir e anunciar a palavra, eu aceito esse chamado. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós aceitamos na nossa vida esse chamado, nós temos que pagar um preço da rejeição, mortificar o Osia em nossa vida, parar de alimentar o Osias na nossa vida, que representa o Osias na nossa vida, para nós vermos o Senhor ser renovado a cada dia, que o Espírito Santo venha falar mais conosco, nós ouvirmos o Espírito Santo, não ouvirmos o desejo da nossa carne, os nossos desejos, os nossos impulsos, alimentarmos o nosso espírito, vermos o Senhor, ter uma experiência com Deus, vai marcar a sua vida. Você entender, aleluia, que você aceitou o chamado de Deus para a sua vida, que Deus irá capacitar você mesmo nas dificuldades. Então disse ele, vai, e disse a este povo, ouvis de fato e não os entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Mesmo se eles não ouvirem, você vai entender que você tem um chamado de Deus. Deus disse ao profeta Ezequiel, vai, disse a este povo, mesmo se eles não ouvirem, diga, aleluia, se Deus colocar uma palavra no seu coração, diga, aleluia, para que não seja cobrado de você um dia o sangue, aleluia, desta pessoa. Que nós venhamos entender, ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Não é simplesmente, eis-me aqui, Senhor. É uma aceitação do chamado de Deus para a nossa vida. Se nós entendemos que nós aceitamos esse chamado, vai direcionar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Com os nossos atos e as nossas atitudes, parece simples. Eu aceito, Senhor, o chamado para a minha vida, Senhor.
Não, Senhor, simplesmente eis-me aqui. Eu aceito, quer dizer, Senhor, eu vou pagar o preço, Senhor. Eu vou me dedicar, Senhor. Envia-me a mim. Eu vou me esforçar, Senhor. Que nós não venhamos fazer a obra, aleluias, momentaneamente, enquanto nós estamos bem, passando por momentos bom e bem, aleluia, que isso existe altos e baixos. Mas no eis-me aqui do Senhor, nesta aceitação, aleluia, que nós tomamos dessa decisão para a nossa vida, que muda a nossa história, aleluia. Nós pagando o preço, aleluia, a nossa decisão de pagar um preço da dedicação para fazer algo para o Senhor. Nós abrimos mão daquilo que nos tira, pararmos de alimentarmos aquilo que nos tem nos afastado de Deus. Que nós fazemos mais com excelência para Deus. Se nós pregarmos, vamos pregarmos melhor, com a unção de Deus. Se cantarmos, vamos cantarmos melhor, que vamos buscar mais a unção de Deus. Almas cada dia irão se render mais, cadeias irão ser quebradas. Quando vir as aflições da vida, nós não vamos recuar, sabendo que nós aceitamos a decisão, tomamos a decisão de aceitar, aleluia, o chamado de Deus. Deus não nos chamou, aleluia, para viver só coisas boas nessa terra, mas as aflições desse mundo, nós vamos passar, passamos, mas nós temos bom ânimo, nós vencemos a cada dia. Deus é comigo, Deus é com você. Que nossos pés não venhamos nós titubearmos, desviarmos, termos medo da decisão que nós tomamos. Se você não tomou essa decisão, tome essa decisão na sua vida. O aceitar é muito mais do que falar, eis-me aqui, Senhor. O aceitar, aleluia, é se dedicar um pouco mais. O aceitar é se ter um compromisso um pouco mais com Deus. Matar aquilo que está matando você espiritualmente. Parar de alimentar o Osias, aquilo que afasta de Deus, aquilo que tem desviado, aleluia, de ver a face do Senhor, de ver a glória de Deus, de ver o mover de Deus na minha e na sua vida. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu aceito o teu chamado para a minha vida, Senhor. Porque o mundo está acabando. O mundo vai de mal a pior. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E quantas pessoas não estão sendo ceifadas? Quantas vidas não estão sendo ceifadas? E quantas vidas não estão, aleluia, ao redor do mundo, não entendendo? Eu aceito, Senhor. Eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Eu aceito aquilo que o Senhor propôs na minha vida. De ir, aleluia, ir buscar as almas, fazer algo para o Senhor. Fazer algo a mais para o Senhor. Se dedicar ao Senhor mais. Ser cada dia mais cheio. Aniquilar o meu eu, o meu ego, o Osias que há dentro de mim, que representa aquilo que afasta, aquilo que vai ficar marcado na nossa história, aquilo que vai ficar como divisor de águas daqui para frente. Aleluia, foi diferente. Com Isaías, foi no ano em que morreu o rei Osias. Na minha e na sua vida. Quando foi que nós vimos o Senhor e nós tomamos essa decisão de falar: Senhor, eis-me aqui, no sentido
de aceitar o chamado de Deus. Que nós possamos a cada dia falar: eis-me aqui, Senhor. Eu aceito o teu chamado, Senhor. Eu vou me dedicar mais, Senhor. Eu vou parar de alimentar o Osias na minha vida, Senhor. Aquilo que me afasta de Ti, que representa, aleluia, o afastamento, Senhor. Mortificar a minha carne, o meu eu, aleluia. Que esse ano, que algo possa marcar a sua vida com a morte, aleluia, daquilo que te afasta de Deus. Que a cada dia você possa dizer: olha, hoje eu parei de alimentar algo que me afastava de Deus. Quem sabe você pode até ouvir: faça, mas vai estar com tanta pouca força sem ser alimentado, que você nem vai dar atenção. Quando diz, falar assim no seu ouvido, dentro de você: faça isso, não tem problema, vá lá, alimente isso, alimente aquilo. Não vai ter força para tomar uma decisão na sua vida. O Espírito Santo vai falar mais alto: me busque mais a mim, tenha mais comunhão comigo. Você vai ouvir mais a voz do Espírito Santo, da voz da carne, dos desejos da carne, dos desígnios da carne que te leva à morte espiritual. Que nós possamos, aleluia, dizer: eis-me aqui, Senhor, no sentido, aleluia, de aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, para que possa mudar a nossa história, para que possa fazer a diferença em nossa vida, que nós possamos ter um contato com Deus, parar de alimentar a nossa carne, os nossos desejos a cada dia, e ter mais intimidade com o Senhor, vermos o que o Senhor está fazendo, ouvirmos o Senhor. A decisão é nossa, a decisão é minha e sua. Diariamente nós temos essa oportunidade de aceitar um chamado ou não, de alimentar a nossa carne ou não, de ver o Senhor ou não, de ouvir a voz do Senhor ou não. Enquanto é tempo, Jesus está voltando. Um dia vai cessar a obra do Senhor na face da terra. Os cristãos estão sendo perseguidos, as leis estão mudando, o mundo está de mal a pior. A paz que tantos buscam, já não existe uma paz no seu coração, tranquilidade no seu coração. Existe palavra, muitos buscam paz, muitos dizem que tem paz, mas já não tem uma paz, a paz que só Jesus pode dar. E se a igreja do Senhor não decidir a cada dia alimentar o Espírito, se fortalecer no Senhor, para que possa estar cheio, para que possa estar a cada dia renovado e buscando o renovo, buscando uma transformação, buscando ser sal, buscando ser luz, buscando aniquilar o eu, buscando que Jesus venha, aleluias, estar estampado no seu rosto, que possam ver Deus em sua vida, mudanças na sua vida, na nossa vida, para que possamos ir e anunciar o Evangelho do Senhor, para que os sinais venham seguir aqueles que creem, que os demônios venham a ser expulsos, que os enfermos venham a ser curados, que nós venhamos viver a plenitude do Espírito Santo. A cada dia nós temos que aniquilar a nossa carne, os nossos desejos, alimentar as nossas vontades, buscar ver a Deus e ouvir a voz do Senhor e aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, no sentido de: Senhor, eu aceito o Senhor, no sentido de separação, no sentido de saber que Ele é Deus e Ele vai estar conosco em meio às provações, às dificuldades, em meio aos desertos que nós estamos aprendendo, no deserto que nós vemos,
aleluia, o maná, nós tomamos águas, o cuidado de Deus. Que Deus nos fortalece no deserto. Que nós venhamos a cada dia nos entregar um pouco mais, aniquilarmos o nosso eu. Mas que nós estamos já quebrados, o Senhor já está fazendo de novo. Ficarmos firmes, sabendo que a obra do Senhor não é em vão. O vosso trabalho não é em vão. No Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais. Que você possa ser usado e ousado na presença de Deus. Que a cada dia a luz do Senhor possa resplandecer na sua vida e o nome dele venha a ser glorificado. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus quer que cada um de nós esforçar mais, lutar mais, pelejar, né? Eclesiastes 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então Deus mandou fazer alguma coisa, faça para Deus tudo quanto Ele te mandar. Deus não dá carga que a pessoa não possa carregar. Se Deus lhe confiou, faça conforme as tuas forças, diz aqui na palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor, lembrando os irmãos que meia-noite já começa a vigília. Mais uma vigília, mais uma bênção nas nossas vidas. Vamos nos revestir, buscar graça, o poder de Deus, a unção de Deus na vida. E Deus está pronto para dar a todos, amém? Vamos orar com o presbítero Mário. Vou intervir na paz, amém? Está orando, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Deus, por esta noite, por este culto maravilhoso, Senhor, Deus. Pela Tua santa palavra, Pai. Por tudo que Tu fizeste neste lugar, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, ó Pai, logo mais, Senhor, na vigília também, Senhor. Que o Senhor venha marcar a Tua presença, Pai. Que possamos, Senhor, contemplar, Senhor, as Tuas maravilhas, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor. Agora te agradeço, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar aqui, Senhor, para te adorar, ó Pai, mais uma vez, Senhor. E amanhã, Senhor, também possamos estar aqui, Senhor, para participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, esta oração que faço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do querido Espírito Santo sejam com todos e juntos dizemos amém. Está encerrado em nome de Jesus.